Quando a gente fala de relacionamento com Deus, quando a gente já está naquele ponto em que você está começando a se interessar mais pelas coisas de Deus, mas talvez nesse momento você faça a seguinte pergunta: o que Deus espera de mim? Eu sou Felipe e eu vou responder essa pergunta em 3 minutos ou menos. Se a gente for para uma ideia mais tradicional da coisa, se perguntarem o que Deus espera de nós, muito provavelmente a primeira resposta vai ser obediência, que a gente faça a vontade dele, a vontade expressa através da sua palavra. Mas só obediência não resume muito bem para uma pessoa que talvez esteja chegando agora, ou que tenha a ideia de obediência em um contexto diferente, não resume muito bem o que é o relacionamento com Deus. Porque que a única coisa que Deus espera de mim é obediência, o convite de se aproximar de Deus não me parece uma proposta tão interessante. Obviamente, a gente não pode riscar a obediência da equação. A gente não pode tirar da lista das coisas que Deus espera da gente a obediência. Mas a obediência acaba sendo um desdobramento das outras coisas. Porque, acima de tudo, Deus quer que a gente se aproxime dele. Que a gente desenvolva o que aparece na Bíblia como conhecimento de Deus, mas não o tipo de conhecimento informativo e enciclopédico que a gente acostumou a pensar como significado de conhecimento. Quando a gente vê na Bíblia conhecimento de Deus, a gente, na verdade, está vendo intimidade com Deus. Deus quer que a gente se aproxime para que a gente o conheça, mas é o tipo de conhecimento que você só vai obter vivendo junto com Deus. É interessante que a construção dessa intimidade, ela tem um cunho muito puramente relacional. A gente vai ver isso como tem lá no Apocalipse, um texto bem famoso, Apocalipse 3. Em uma das cartas para as 7 igrejas, Jesus ele vai dizer: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. É interessante a gente usar esse texto como exemplo. Claro que ele tem todo um contexto específico, mas é interessante a gente usar esse texto como exemplo porque mostra a natureza relacional daquilo que Deus está propondo para a gente. É interessante que Deus faz um movimento de aproximação, esperando que alguém escute o convite. Se essa pessoa escutar o convite e aceitar, então Deus vai começar um relacionamento com ela. Porque não é só uma proposta de eu vou chegar e vou lhe dar alguma coisa. É uma proposta de uma troca. Eu cearei com ele e ele comigo. Existe uma relação aí de reciprocidade. Não é só eu informo o que eu quero e Deus me dá, ou Deus informa o que ele quer e eu obedeço. Vai muito mais além, porque o que Deus espera de mim é que eu me relacione com ele. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu tenho vontade de fazer a vontade dele. Mais a minha vontade se torna parecida com a vontade dele. Mais as minhas palavras se tornam parecidas com as palavras dele. Mais o meu amor se torna parecido com o amor de Deus.